Olá, meus amigos, estou aqui de volta para mais um vídeo que eu prometi para vocês. O primeiro vídeo foi sobre as 28 razões pelas quais eu saí da Igreja Adventista e depois eu fiz a introdução para esse livro que a gente está estudando. Hoje vai ser o primeiro capítulo, a primeira crença, porque como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu tinha muitas perguntas e eu achava que eu só tinha uma razão por ter saído da igreja. Mas eu descobri, estudando esse livro, que eu tenho 28 razões. E como eu pedi a Deus para me dar orientação, porque eu queria saber realmente se as perguntas que eu tinha ainda eram válidas e se eu poderia conseguir respostas, eu comecei a estudar a Bíblia com esse livro. E fiquei pensando e ponderando muito. E eu quero agradecer especialmente as minhas amigas Colleen Tinker e Nikki Stevenson, que moram lá na Califórnia, e elas fazem um podcast em inglês, para quem estiver interessado. É chamado Former Adventists, and é FAF. Eu vou colocar o link aqui para vocês verem. Em qualquer plataforma de podcast que você tenha, só procura e você pode encontrá-las. Mas o que eu queria dizer para vocês mais uma vez também é que o meu propósito nesses vídeos é para dar para vocês um desejo de estudar a palavra de Deus, o mesmo desejo que eu tenho de estudar a verdade. Porque a mentira, falsidade dentro da palavra de Deus tem que ser rejeitada. E eu vejo que nesse livro aqui, lendo as páginas do livro, eu tenho percebido a cada doutrina, a cada crença, que todas as crenças, todas as doutrinas da Igreja Adventista são baseadas nos ensinos de Ellen White. E eu rejeito. Por que eu rejeito? Porque essa mulher é uma falsa profetisa. Eu sei, eu passei minha vida toda, cresci na Igreja Adventista e eu adorava essa mulher, literalmente na palavra, e eu tinha todos os livros dela e eu lia todos os livros e eu não fazia nada se não consultasse ela. E quando eu não conseguia entender alguma coisa na Bíblia que não fazia sentido, eu ia para os livros dela e ela dava as explicações e eu me achava a pessoa mais especial do mundo, porque eu tinha os livros dela para me explicar as coisas da Bíblia. Eu estava errada, mas eu acordei e eu procurei estudar, e por isso que eu estou aqui com vocês, para deixar claro que o que importa é a gente abrir a palavra de Deus. Ninguém mais, nenhuma outra palavra. Não estou dizendo que você não pode escutar um ensinamento de um pastor aqui, uma pastor ali, um professor aqui, um professor ali. Sim, você quer. Você quer e você deve, você pode. Mas se você vê que não está de acordo com os ensinos da Bíblia, se tiver uma perguntazinha só, deixa pra lá e vai, abre a Bíblia e vai ler e vai pedir ao Espírito Santo que ele vai ensinar você. Então, o que nós vamos estudar hoje é a primeira doutrina, a primeira crença, chamada a Palavra de Deus. Então, antes de começar sobre essa doutrina, como eu falo para vocês que eu sei que Ellen White é uma falsa profetisa e eu provo para vocês, no final do vídeo eu vou dar para vocês uma profecia que não foi cumprida, tá? Mas agora no início eu quero te dar uma discrepância entre os escritos dela e a Bíblia. Então vamos lá? Eu vou abrir minha Bíblia aqui, olha, tô com a Bíblia em português, mas que maravilha. É lá em Lucas. A Bíblia é aberta em Lucas 22, 45. Deixa eu ler para vocês o que é que Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, páginas 686, fala. Com relação a esse verso do Lucas 22, 45. Com relação a quando Jesus vai para o jardim de Getsemane e ele convida os discípulos para ficarem com ele orando durante a noite. E olha o que ela fala. A fraqueza dos discípulos
despertou a simpatia de Jesus. Temia que não fossem capazes de resistir à prova que lhes sobreviria em sua entrega e morte. Não os reprovou, mas disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mesmo em sua grande agonia, buscava desculpar-lhes a fraqueza. Olha, muitas pregações eu escutei e eu acreditava que os discípulos, eles tinham sido fracos e irresponsáveis porque eles estavam ali com Jesus no momento que Jesus mais precisava deles. Eles foram fracos, que eles não conseguiram manter os olhos abertos, eles estavam cansados, enfraquecidos e não tiveram coragem de ficar orando acordado com Jesus. Então, eu sempre achava que os discípulos tinham sido irresponsáveis. Eles preferiram dormir, o conforto do descanso, do que a agonia de ficar acordado orando junto com Jesus. Era essa a mensagem sempre baseada nesse texto de Ellen White. Mas olha o que é que a Bíblia fala. Levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exaustos de tristeza. Você já ficou tão triste que você só queria dormir? A fraqueza dos discípulos não era preguiça porque eles queriam dormir. Eles estavam exaustos de tristeza porque eles entendiam que estava muito perto do Salvador deles ser crucificado. Mais uma discrepância. Essa eu dou agora. Próxima semana eu trago uma outra para vocês, mas no final do vídeo eu vou dar para vocês uma profecia que não foi cumprida. Então vamos para o estudo da primeira, e eu quero agradecer a Selma Lacerda, porque essa discrepância da Bíblia quem me mandou foi ela. E muito obrigada, Selma, pela sua contribuição. Que Deus lhe abençoe e que você seja uma beriana, como você sempre é. Que você continue estudando a palavra de Deus e acreditando única e exclusivamente no que Jesus diz através de sua palavra. Muito, muito obrigada. Agora, a palavra de Deus. É o primeiro. Quando você lê a descrição da crença, é incrível a escolha de palavras para que o mundo cristão perceba e acredite que a Igreja Adventista é uma igreja cristã. Olha a descrição da crença. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos, eu diria inspirados, pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Eu queria saber se uma pessoa uma pessoa bem simples, que só sabe ler, basicamente só sabe mesmo ler, se pode entender isso aqui. É uma das minhas perguntas. Mas a outra pergunta é: o que é a palavra de Deus para você? Para mim sempre significou que era a Bíblia. O que é a gente fala às vezes um livro canônico, né? O canon, ele na verdade é uma palavra grega que significa uma relação de regras da fé. E, por exemplo, a gente tem o canon da literatura ocidental e o Shakespeare faz parte dela. Então é uma coleção de trabalhos. Nesse caso da Bíblia, é uma coleção dos livros inspirados, escritos por homens, inspirados por Deus. E a gente sabe que a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. E ela foi escrita por 40 autores, 3 línguas diferentes. E você sabe o que é mais impressionante disso tudo? É que apesar de tudo isso,
a gente encontra o tema central da Bíblia, que é a glorificação de Deus e o plano de redenção da humanidade. O plano de salvação para mim e para você. Isso que é incrível, porque esses 40 autores, muitas vezes sem conhecer um ou outro, num período de 1.600 anos, conseguiram em 3 idiomas escrever uma Bíblia, a Bíblia que é composta dos livros que são ligados um ao outro de maneira supernatural. Porque isso foi supernatural, um trabalho supernatural de Deus. Essa que é a palavra de Deus. Mas vamos ver o que é acrescentado a essa palavra de Deus nessas crenças. Por exemplo, quando a gente vai lá ler sobre a revelação especial aqui na página 12, eles dizem o seguinte, que o pecado limita a autorrevelação de Deus e manifestada através da criação, pelo fato de obscurecer a habilidade humana em interpretar o testemunho de Deus. Portanto, tendo em vista auxiliar os indivíduos na compreensão das coisas divinas, Deus apresentou-se uma revelação especial de si próprio. Ele decidiu apresentar-se diante da humanidade por um meio específico, o qual não deixaria margem a questões no tocante a seu caráter. Olha, se você tem alguma questão com relação ao caráter de Deus, agora você está perdido. Você precisa pedir a Deus que lhe perdoe por isso, confesse a Ele e vá ler a palavra de Deus, porque o caráter de Deus não está em questão, nunca esteve. Deus não precisa provar nada. Deus é Deus. O caráter dele é divino. Não foi por isso que ele escreveu a Bíblia. Não foi por isso que ele inspirou a Bíblia a ser escrita. A Bíblia foi inspirada para que eu entendesse o plano de salvação e que eu aprendesse como eu iria glorificá-lo. Essa é a razão para a Bíblia ter sido escrita. Uma outra coisa que é dita aqui, que é muito interessante, é que ele diz o seguinte, no segundo parágrafo, que é o ponto focal das Escrituras. Diz assim, a cruz revela também um Deus que permitiu que seu Filho único fosse morto. Que sacrifício poderia existir maior? Que sacrifício? Poderia existir maior sacrifício ou mais abrangente demonstração de amor? Duas coisas que a gente tem que parar para ver na Bíblia e pensar no que é que Ellen White ensina, porque esse livro é basicamente todo tirado do Grande Conflito. Então tem a história por trás da história. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O que é que Ellen White diz com relação a Jesus? Ela diz que Jesus foi um ser criado e ele está no mesmo nível dos anjos. Inclusive, o arcanjo Miguel é Jesus. É o que ela fala. A Bíblia não confirma isso em nenhum momento. E como ela diz isso aqui, a gente entende que também ela fala nos dos seus... Eu acho que é o Grande Conflito também. Eu deveria ter aqui a fonte, não tenho, mas eu vou colocar disponível para vocês. Ela diz que Jesus foi a Deus implorar, por 3 vezes ela implorou a ele para ele vir aqui, que ele pudesse vir aqui na Terra para morrer por nós. Porque Deus não queria saber, ele ia acabar com a gente, mas Jesus foi lá e por 3 vezes fez isso. Ela separa as pessoas da Trindade. Ela separa Jesus e Deus, quando na verdade a Bíblia é clara que Jesus é Deus. Deus é Jesus. Jesus é a perfeita imagem, é a glória de Deus. Então, outra coisa que ela diz, que com relação a isso, que eu quero acrescentar, é que ele não foi pedir a Deus para morrer por nós, até porque ele é Deus. Mas esse plano de salvação, a Bíblia fala que foi realizado, o plano foi realizado antes da fundação dos séculos. Então, Jesus não foi lá implorar
a Deus para vir salvar a gente. Ele se entregou. E tá lá em Timóteo, o Timóteo 2:6, que diz claramente que Jesus se entregou. Deus se entregou. Ele quis fazer isso por nós. E o que foi que ele fez? Não é só uma prova de grande amor. Claro, é muito amor, porque o meu Deus é amor. Mas sabe o que foi que aconteceu aqui na cruz? Vamos lá para Romanos 3:25. Romanos 3:25. Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com a Bíblia em português, porque eu sou péssima em tradução. Romanos 3:24 e 25. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Paulo falando sobre a justificação pela fé. Romanos 3:24 a 25. Olha o que ele fala em 25. Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue de Jesus. Você sabe o que significa propiciação? A propiciação, vocês já viram demonstradas com deuses pagãos, né? Que você vai... o Deus está com uma ira, mais ou menos um vulcão está explodindo, e eles acreditam que tem ali dentro um Deus com raiva, irado. E eles vão e dão em sacrifício um ser humano e jogam o ser humano lá dentro do vulcão para acalmar a ira do Deus. Essa é a propiciação, a imagem de propiciação. Com relação ao nosso Deus, foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava... Nós estávamos destinados à ira completa de Deus, a ira destruir a gente por causa do pecado que entrou através de Adão e Eva. Mas Jesus lá na cruz, ele foi propiciação. Ele foi a propiciação que recebeu, causou a gente a receber de volta o amor, a compreensão, a aprovação de um Deus que estava irado por nós. Então, a cruz, ela recebeu e ela absorveu a ira que ia ser entregue a mim. A cruz se colocou entre mim e a ira de Deus e absorveu toda essa ira. Então, a cruz, sim, foi uma prova de amor, porque o meu Deus é amor, mas foi a propiciação e foi o poder da cruz. Ela fala aqui que a Bíblia, o centro da Bíblia é a cruz, mas o centro da Bíblia, na verdade, é a ressurreição. Porque Paulo fala muitas vezes também, lá em Colossenses, que se não fosse não fosse por causa da ressurreição, a nossa crença seria em vão. Ele não diz que é por causa da crucifixão que a nossa fé seria em vão. Então, sim, obrigada, Senhor, porque a cruz ocorreu, porque o Senhor se colocou entre mim e a ira de Deus, porque a cruz se colocou entre a ira de Deus e a mim. Mas, principalmente, porque o poder da cruz aconteceu, é que Jesus foi ressuscitado. Ele ressuscitou a si mesmo, porque ele era Deus. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado o que a Bíblia diz e o que Ellen White ensina. Porque a gente fica... É muito preocupante, porque muitas vezes a gente quer acreditar que a Igreja Adventista é uma igreja, mas na verdade é uma seita. Porque tudo é completamente inspirado pelos ensinamentos de Ellen White. Olha aqui na autoria das escrituras o que é falado aqui na página 14. Diz o seguinte: os autores bíblicos destacaram frequentemente o fato de que não eram originadores de suas mensagens. Eles a recebiam das fontes divinas. Através da revelação divina, eles haviam sido habilitados a ver. Para mim, isso aqui já está me cheirando como eles estão preparando os leitores, os membros da igreja, para aceitarem a doutrina do espírito de profecia, que é a doutrina que você tem que dizer que você acredita que Ellen White é uma profetisa.
e mandada por Deus. Porque se você não acreditar, você não pode nem se batizar. Eu digo isso porque aconteceu comigo isso. Eu queria voltar para a igreja, eu achava que eu deveria. Eu perguntei a um pastor se eu poderia voltar para a igreja e ele disse: você só volta se você acreditar na Bíblia, eu acredito 100%, e nos livros de Ellen White, porque ela é a profetisa da igreja. E eu falei: não, obrigada. Olha aqui. Olha o que Gálatas fala. No Gálatas 1:8. Olha o que Gálatas fala. Gálatas 1:8. Por que eu nunca vi isso? Em todos os meus anos dentro da igreja. É como se tivesse um véu por trás, na frente dos nossos olhos. Mas com certeza nos olhos espirituais. Porque olha o que Paulo fala aqui. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, falando dele e dos outros apóstolos que tinham ido lá para falar para o povo de Gálatas. Ainda que um de nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, que seja anátema, maldição. Você sabe que Ellen White tinha um anjo que levava ela para os cantos e mostrava as coisas para ela. E mostrou para ela que o evangelho, que Paulo diz assim, se alguém ensinar um evangelho diferente desse, deixa eu mostrar para você qual é o evangelho que Paulo fala. Lá em Coríntios 15, lá no livro de Coríntios 15, primeiro livro de Coríntios 15. Olha o que Paulo fala que é o evangelho. Irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, que é: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho eterno. Não aquele evangelho que a Igreja Adventista me fez acreditar por anos, que é a mensagem dos 3 anjos lá em Apocalipse. Você não precisa se preocupar com isso, porque era a tensão de dividir o evangelho, era essa. Como é que você ia explicar essa mensagem dos 3 anjos? Porque aí vai e volta para Daniel e vai de novo para Apocalipse e fica ali. E era muito difícil. Para mim, era difícil. E não é esse o evangelho. O evangelho que Paulo fala está em 1 Coríntios 15. É o que você deve falar para todas as pessoas com quem você encontra. Porque você precisa acreditar que Jesus foi enviado por Deus para morrer pelos seus pecados de acordo com as Escrituras. Ele morreu de acordo com as Escrituras. Ele foi sepultado por 3 dias. E ele ressurgiu de acordo com as Escrituras. E ele está sentado à direita do Pai. E ele vai voltar muito em breve. Esse é o evangelho. Isso é que as pessoas precisam acreditar. Não na mensagem dos 3 anjos. Na verdade, são 6 anjos. Né? É uma complicação. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Tudo aqui é para defender Ellen White. É impressionante, como eu já falei para vocês antes. Não dá para ler se você não entendeu o que está entre as linhas, e você só entende o que está entre as linhas quando você sabe quem é Ellen White e o poder que Ellen White exerce dentro da igreja adventista. Muita gente se batiza sem saber. Oh, ela é tão boazinha, ela tem uma mensagem de saúde muito legal, é maravilhoso, né? Mas você vê as coisas que ela escreveu que são contra a palavra de Deus, profecias que não foram cumpridas, e anátemas, coisas que ela diz que é absurdo, que são heresias que eu encontro dentro da Bíblia, e durante esse estudo a gente vai ver. E eu não quero que você seja, vou sair da igreja adventista agora por causa disso. Não é o meu objetivo. O meu objetivo é que você vá, para a Bíblia. Eu tenho um pedido para vocês. Parem de ler a lição da escola sabatina. Olha só, eu trabalhei numa das uniões no Brasil como obreira e eu era assistente do pastor do departamental de escola sabatina.
Eu era a maior defensora da escola sabatina. Eu era a maior estudiosa das lições da escola sabatina. Mas as lições da escola sabatina, elas são empacotadas, são estudos prontos, baseados nos livros de Ellen White, com alguns versos da Bíblia aqui e ali, para dar certo com os escritos, porque os líderes na igreja, eles vão para lugares impensáveis, para distorcer a Bíblia, para fazer dar certo com os ensinos de Ellen White. E é muito, muito ruim isso, porque é um anátema, não é nem ruim, eu não tenho nem palavra para isso. Porque é adicionar uma coisa que a gente sempre foi escrito, a gente sempre foi ensinado dentro da igreja, que quem adicionar ou tirar da Bíblia é um anátema, uma maldição também, né? Mas é exatamente isso que tem sido feito dentro da igreja adventista para defender essa mulher chamada Ellen G. White. Então, leiam a Bíblia. Parem de estudar Ellen White, parem de ler a lição da escola sabatina. Eu digo para vocês, a lição da escola sabatina está ensinando coisas erradas porque estão baseadas nos ensinos de Ellen White. Então, eu queria que a igreja, que alguém se levantasse de coragem e dissesse, a gente vai refazer isso aqui. E a gente vai refazer isso para a honra e glória de Deus. E a igreja adventista vai ter as crenças baseadas única e unicamente na palavra santa de Deus. Por isso que eu tô aqui com vocês. Então vamos seguir adiante. Ela também diz assim, ele fala aqui sobre a inspiração das escrituras. Ela diz assim, eu digo ela porque quando eu leio esse livro, eu tenho a impressão que eu tô lendo os livros de Ellen White. Aqui no livro é dito o seguinte, no terceiro parágrafo da página 15. Os homens, não as palavras, foram inspirados na Bíblia. Então, isso aí, mais uma vez, é a preparação para você ver o que é que Ellen White escreveu e ela não era perfeita. E ela cometeu alguns erros, né? Isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se de Deus. Existe uma exceção nesse caso, que eles dizem aqui, que são os 10 mandamentos, que foram dados exclusivamente por Deus e que foram escritos pelo dedo de Deus. Sem contar para vocês que os 613 mandamentos dados para Moisés foram todos dados por Deus, tá? Aí já tem uma discrepância. E uma outra discrepância é a seguinte, como você pode dizer que a Bíblia não é a maneira de pensar e exprimir-se? Porque os livros de Ellen White, a maneira que ela se exprime, você quer que a gente entenda que isso é para defender isso. Que ela escrevia e se exprimia da maneira dela e não a maneira de Deus, né? Mas a Bíblia é a expressão de Deus. Como é que você me fala que não foi as palavras não foram inspiradas? Se no início eu falei para vocês, a Bíblia foi escrita, esses livros, eles foram escritos, não foi a Bíblia assim, escrita um livro atrás do outro, não. Foram palavras escritas, cartas escritas entre 1.600 anos, um espaço de 1.600 anos. 40 pessoas envolvidas, em 3 idiomas, períodos diferentes. E o milagre aconteceu que tudo se encaixa e uma parte da Bíblia responde a outra parte da Bíblia. Se você acha que tem um erro na Bíblia, eu falo para você que não tem. Quando você tem uma dúvida numa parte da Bíblia, você vai encontrar em outra resposta para aquilo ali. Eu posso dar muitas provas, dar muitos exemplos para você aqui. E se você começar a ler a Bíblia, como eu peço para vocês fazerem, vocês vão ver isso também. Então, olha o que é que eles dizem, que as palavras não foram inspiradas a não ser os 10 mandamentos. Mas olha, se você... Existem inclusive Bíblias que a palavra que Jesus falou, elas são em vermelho. Aquelas palavras não foram inspiradas, o próprio Deus falou, mas não foi inspirado, né? Não foi expressão de Deus. Por exemplo, olha o que é que Hebreus 1:3 fala com relação ao que é a expressão de Deus. Hebreus 1:3. Olha o que
que fala aqui. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus é a perfeita expressão de Deus. Como é que se fala aqui que as palavras da Bíblia, não seus 10 mandamentos, foram inspirados? Não foram inspirados. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é uma inspiração completa, supernatural. Porque homens escreveram no período de 1600 anos, 40 pessoas em 3 idiomas diferentes. Vocês já tentaram fazer alguma coisa com relação a isso? E dá certo de um lado para o outro, de cima para baixo? É o meu Deus. O meu Deus inspirou as palavras na Bíblia. Você só precisa ler e ver do que eu estou falando. Porque quem não teve inspiração foi a Ellen White. Jesus usava a palavra de Deus? A própria palavra dele? Claro, ele muitas vezes ele falava e se referia aos profetas, ele se referia às leis que foram dadas a Moisés, e ele sabia da autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade. Outra coisa que fala aqui e que eu concordo. E diz assim, no mesmo capítulo que a gente está lendo, na página 22. O Espírito Santo é a autoridade das Escrituras. O mesmo ocorre com a palavra de Deus escrita, para você entender. Sem a iluminação da mente humana pelo Espírito, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como expressão autorizada da vontade de Deus. Mas eu só quero dizer para vocês uma coisa. Não é a inspiração, não é a iluminação da mente humana. Se bem que a parte cognitiva, ela tem uma parte nisso aí, é como eu sei ler, como eu sei entender as coisas, né? Mas para eu entender a Bíblia, eu preciso de uma coisa além da inteligência. Porque, olha, eu passei a minha vida lendo a Bíblia e eu não entendia. Porque não era só a inteligência de ir e entender o que a Bíblia estava dizendo e de fazer, encaixar nos ensinamentos de Ellen White. Vou mostrar para vocês lá em João 3. Vamos lá para João 3. Vocês sabem o que é falado lá em João 3? Você lembra do Nicodemos, quando ele procurou Jesus na calada da noite? Porque ele achava que Jesus era o Filho de Deus. Ele era vindo de Deus, porque ele chegou para Jesus e disse assim, olha, você tem que ser de Deus. O Senhor ninguém faz o que o Senhor faz, o que você faz aqui, se não for da parte de Deus. Então ele sabia. E graças a Deus a gente sabe no final do livro de João que Nicodemos ele foi salvo, porque ele foi um dos que trouxe o material para ungir o corpo de Jesus na cruz e não se preocupou mais de estar público e todo mundo viu que ele acreditava no Filho de Deus, aquele que tinha sido crucificado pelos judeus. Olha o que ele diz aqui e o que Jesus responde. Ele diz assim, Jesus fala para ele, na verdade eu te digo, que se você não for nascido de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele ficou sem entender, e ele falou assim, nascer de novo? Como assim? Eu vou entrar de volta no ventre da minha mãe? Não. Lembra o que aconteceu com Adão e Eva, quando eles caíram? Antes da queda, Deus tinha falado para eles, vocês não podem comer do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva comeram no fruto e eles não morreram. Não fisicamente, mas houve uma morte. Foi a morte espiritual. E é uma das coisas que é muito difícil acreditar e aceitar na Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista não ensina a existência do Espírito. E não entende que a partir de Adão, todos nós nascemos com as mesmas características espirituais de Adão e Eva depois da queda. Todos nós, como em Efésios fala, nós nascemos mortos espiritualmente. Então, quando eu venho perante Jesus e eu acredito que ele é o Filho de Deus enviado
lá, de novo, 1 Coríntios 15, ele foi enviado por Deus, segundo as Escrituras, ele morreu pelos meus pecados, eu aceito que ele fez isso por mim, e que ele foi crucificado e enterrado e ressuscitado, eu acredito nele. Nesse momento, eu tenho o meu espírito reavivado, e nesse momento, eu nasci de novo. E sabe o que acontece comigo quando eu nasço de novo? O meu espírito, que se comunica com o espírito do meu Criador, me dá condições de abrir os meus olhos e entender a palavra de Deus como eu nunca tinha entendido antes. Então eu peço uma coisa para vocês, e eu me emociono quando penso nisso, porque era a minha situação. Eu estava fazendo tudo direitinho dentro da igreja adventista. Eu estava seguindo todas as coisas, mas eu tenho quase certeza que eu não tinha nascido de novo. Eu dizia que acreditava no Jesus que Ellen White ensina. Eu dizia que acreditava no Deus que criou todas as coisas de acordo com a maneira que Ellen White ensinava. Mas hoje eu acredito no Jesus que é mostrado para mim nessa Bíblia, nessa palavra santa de Deus. Eu acredito no Deus que me ama e que morreu por mim na cruz, de acordo com a explanação dada aqui na palavra dele. E eu queria que você fosse perante o Senhor agora e perguntasse: Senhor, eu não entendo, mas eu quero nascer de novo. Do jeito que o Nicodemos pediu e que a Debbie está falando agora. Então, pergunta para ele como é nascer de novo. Você ora só para ele e diz: Senhor, eu acredito que o Senhor é o Filho de Deus, que veio para morrer pelos meus pecados, e eu peço perdão pelos meus pecados, e eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos aqui, porque eu quero que você seja nascido de novo, porque não há nenhuma outra possibilidade de ver o reino de Deus, a não ser se você for nascido de novo. Então, a gente sabe, e uma das coisas que me dá a urgência de fazer esses vídeos para vocês, é que para pedir para vocês pararem de perder tempo com coisas que não são relevantes, porque as coisas que são relevantes de verdade estão sendo ofuscadas pelas coisas que não são relevantes. E vocês estão perdendo o que está acontecendo, porque vocês estão apegados com coisas que falaram para vocês e vocês acreditaram. Por exemplo, eu falei para vocês que a Ellen White, ela é uma falsa profeta, e que no final do vídeo eu ia dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, ela disse que Jerusalém, ela falou, tá no livro Primeiros Escritos, página 75. Esse daqui eu vi em inglês, mas eu acho que a página deve ser diferente. Eu deveria ter pedido a minha amiga para ver no livro em português, mas eu vou fazer isso da próxima vez. Mas esse livro agora é Primeiros Escritos, página 75. Foi escrito em 1882. Olha o que ela fala. Com relação a Israel, eu vejo que pessoas são chamadas para irem para Jerusalém, dizendo que existe algum trabalho para ser feito antes da volta de Jesus. Mas me foi mostrado, deve ter sido aquele anjo que levou ela, que a antiga Jerusalém nunca será reconstruída. Olha, ela fez essa profecia, como uma amiga minha fala, profetada. Ela, em 1888, você sabe que o Estado de Israel já estava há quase 2000 anos sem ser uma nação, desde a destruição, e passou pelas cruzadas, e estava destruída, um deserto árido, com poucas construções, com muita destruição, na verdade. E era essa a visão que a Ellen White provavelmente tinha tido de jornais, de fotos, e talvez de alguém ter ido lá e ter contado de como era. Então ela falou que ela viu, foi mostrado numa visão, numa das grandes visões que ela tinha, porque ela tinha muitas visões todos os dias, por um grande período de tempo. E ela disse que foi mostrado para ela que Jerusalém nunca mais seria reerguida, reconstruída. Eu tenho amigos que moram em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade linda. Aliás, todo Israel é um país lindo e muito crescendo a cada dia mais e produzindo maravilhas cada dia mais. E as construções em Jerusalém são moderníssimas.
e inclusive também com a parte velha, que é restaurada. É uma cidade que, se você puder ir em Jerusalém, eu aconselho. Um dia você vai, quando Jesus estiver reinando do trono de Davi, como ele prometeu, de acordo com as escrituras, né? Mas agora, se você procurar na internet, você vai ver imagens lindas de Jerusalém. Então, a profecia sobre Jerusalém nunca mais ser construída não foi uma profecia cumprida. Porque Jerusalém está construída e muito bem, obrigada. Então, essa foi a profetada dela. Por que eu falo para você essas coisas também? Além de querer que você vá ler a Bíblia. É porque eu tenho visto que muita gente tem mandado vídeos, tem muitos vídeos aí pelo YouTube de pessoas fazendo um terrorismo espiritual. Eu falo isso, terrorismo espiritual, por quê? Porque eles ficam fazendo medo nas pessoas. Olha, o Papa vai assinar o decreto dominical. Esse decreto dominical, pelo amor de Deus, aonde que vocês tiram isso? Ah, tá, dos escritos de Ellen White. Mais uma vez, não está aqui na palavra de Deus. Porque lá em Apocalipse 14, o que é falado é que a marca da besta é um número. É um número de homem. É o que a Bíblia fala. É um número e não é um dia. Eles dizem que a marca da besta é o domingo. Não tem isso na Bíblia. Ellen White falou. Então, ao invés de você ficar seguindo essas pessoas fazendo esses terrorismos sobre a volta de Jesus, sobre o que vai acontecer na volta de Jesus, que é esse tal de decreto dominical, eu queria mostrar uma coisa para vocês que foi o próprio Jesus quem falou. É uma profecia dada pelo próprio Jesus. Então, ao invés de procurar saber o que está acontecendo com a profecia que Ellen White falou, que é uma profecia furada, por que você não presta atenção numa profecia que foi dada por Jesus? O meu Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Lá em Mateus 24, 32. A partir do 32, ele diz assim, ele está falando sobre a vinda do Filho do Homem. A vinda dele próprio, a segunda vinda. Ele diz, aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele está falando de uma figueira que floresce. Quando você vê a figueira florescendo, você sabe que a volta dele está próxima. E ele diz mais, essa geração. Aí muitas pessoas pregam, e eu escutei falando que era a geração que ele estava falando lá. Não, ele está falando esta geração que vai ver esta figueira florescer não vai passar antes que Jesus volte. Então, para você que está esperando uma profecia dada por uma profetisa falsa sobre seja o que quer que seja, mas agora é o tal do decreto dominical, Jesus está falando para você que a geração que viu a figueira florescer não vai perecer antes que ele volte. A figueira aqui é Israel. A figueira estava morta e ela foi ressuscitada. Poderia um país nascer, uma nação nascer em um dia? Perguntou o profeta. Sim, através de Ben Gurion, em 1848, Israel reviveu, se tornou uma nação outra vez. 5 dias depois teve uma guerra declarada pelas nações ao redor. Isso é tudo história. E mesmo sem ter o exército, Israel, uma nação que tinha acabado de renascer, ganhou a guerra. Se você não vê a mão de Deus nisso, e a partir de 1948, Israel só tem crescido e tem se transformado em bênção para todas as nações. Agora, ele fala, a geração que viu essa figueira florescer não passará antes que eu volte. 1948 para 2021,
Eu sou meio ruim de matemática, mas é 74, 75. O que a Bíblia fala do que uma geração? Uma geração, a idade do homem é chegar a 70, 75, depois disso é canseira, né? Então, a gente está às portas, ao limiar da volta de Jesus. E ele vai vir para aqui, para essa terra. Ele vai arrebatar você e ele vai arrebatar a mim e a todos aqueles que acreditam que ele é o Filho de Deus e todos aqueles que nasceram de novo e estão próximos, prontos para recebê-lo, porque ele está às portas. Então, que Deus abençoe vocês. Vão para a Bíblia, leiam a Bíblia e a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus.